5 erros que te impedem de tu realizar as tuas metas. Eu estou falando erros de planejamento, erros de ambiente, erros ligados ao psicológico, enfim. Hoje você vai aprender 5 erros que te impedem de tu realizar as tuas metas. Erro número 1. Calcular mal o tempo para a realização da tua meta. Quando tu cria uma meta, você está estipulando um prazo para tu conseguir realizar aquilo ali. E é nesse prazo que muitas vezes as pessoas acabam errando a mão. Entenda o seguinte, eu não estou dizendo que algo é impossível. Talvez ela seja impossível no período de tempo que tu colocou. Uma meta que é muito comum de as pessoas colocarem no começo do ano é sempre levando em consideração ao corpo. Que tem esses projetos de verão, projetos, esse tipo de coisa. Muito bacana tu querer melhorar a tua forma física. Só que o problema é que as pessoas acabam errando muito a mão no tempo. Elas querem um resultado muito grande num período de tempo muito curto. E eu também não posso julgar muito porque realmente é uma enxurrada de produtos de vendendo pílula mágica, um segredo, como você perde 15 quilos em 2 semanas, aumente 20 quilos de músculo em 2 meses. São sempre propostas muito exageradas que na maior parte dos casos não é algo viável. Quando tu colocar uma meta para ti, leve em consideração um tempo que seja razoável para tu atingir. Quando eu coloquei para mim que eu quero aprender boxe de básico para um intermediário, eu fui atrás e descobri que uma pessoa leva em média 9 meses treinando para tu conseguir ir para o intermediário. E aí com esse dado, ok, eu entendo que eu vou precisar de 9 meses. Sem esse dado, eu era muito capaz de eu pensar, bom, acho que em 4 meses eu consigo. E aí o problema tá que você erra a mão e você acaba se decepcionando, ficando muito frustrado por não conseguir realizar aquilo ali. E é justamente isso, quando tu erra o tempo, tu coloca um resultado num tempo muito curto e tu não consegue atingir esse resultado, tu acaba se decepcionando, ficando triste e não conseguindo realizar essa tua meta. Erro número 2, não definir horários para suas atividades. Me diz, como é que tu pretende fazer uma coisa nova se tu não tem horário para tu fazer aquilo ali? Entende? Se a minha meta é ler um livro por mês, é emagrecer, é aumentar a massa muscular, é passar em determinado concurso, é aprender alguma coisa nova, enfim, seja a tua meta qual ela for, como é que tu quer realizar ela se na tua semana tu não tem um horário, tu não tem um dia para tu fazer aquilo ali? E aí vai a minha recomendação, utilize uma agenda. Mais especificamente o Google Agenda. Porque ele é um aplicativo gratuito que tu consegue colocar as tuas atividades em horários. E aí não tem como esse erro acontecer. Erro número 3, não ter um bom ambiente. Tem uma frase de minha autoria que diz o seguinte: se tu quer um bolo redondo, tu coloca numa forma redonda. Se tu quer um bolo quadrado, tu coloca numa forma quadrada. Tu tem que sim levar em consideração que o ambiente ele pode interferir muito na tua meta. Se tua meta está ligada a estudo, de alguma forma tu precisa estudar para conseguir realizar a tua meta, tu tem que estar num ambiente levemente aconchegante, com uma iluminação boa e com silêncio. Da mesma forma, quando eu optei por o boxe, bom, eu não tenho condições de bancar uma academia de boxe, mas eu posso pegar um quarto no meu apartamento e transformar num pequeno ambiente o qual eu consigo identificar, aqui eu vou treinar. E realmente, se tu analisar, não tem tatame, não tem, a maioria dos equipamentos é improvisado, mas já serve, é o básico bem feito. Então, quando tu estabelecer uma meta também, leve em consideração que o ambiente tem que te favorecer, porque senão você vai estar querendo um bolo redondo, colocando numa forma quadrada. Erro número 4, criar metas inatingíveis. Praticamente aqui eu estou dizendo o seguinte, você tem que levar em consideração quais os recursos que tu tem para criar tuas metas com base nisso. Entenda muito bem que essa aqui é um ponto bem delicado. Não estou dizendo que por você não ter recursos hoje que você não vai conseguir realizar aquilo. Não, calma lá. Eu estou dizendo que talvez no momento tu vai ter uns recursos mais limitados e tu vai ter que ajustar a tua meta e à medida que tu for crescendo, tu vai ter condições de ter recursos melhores para conseguir alcançar um resultado maior. Novamente, trazendo para o meu caso, no boxe. Por que eu não coloquei um avançado ou alguma coisa nesse sentido? Porque os recursos que eu tenho hoje é o básico. Eu consigo ter um saco de pancada, luvas bem fuleiras e maior parte dos equipamentos são adaptados, que já é o suficiente para eu sair de um básico para o intermediário. Então eu estou levando em consideração quais os recursos que eu tenho. Até porque, querendo ou não, eu não tenho condições de ter um professor, um mestre
me orientando presencialmente comigo. O que eu tenho são vídeos gratuitos no YouTube, então são recursos bem baixos e uma meta condizente com esses recursos. Obviamente, em algum momento eu vou ter mais recursos e eu vou querer aumentar essa minha meta. Se tu pega uma meta agora voltada à questão do físico, seja emagrecer ou aumentar músculo, tu tem hoje recursos para pagar uma nutricionista, para pagar um personal, para ter condições de suplemento, manipulados, coisas do tipo. Se tu não tem, tu vai ter que colocar essa meta um pouco mais atingível, então tu vai ter que baixar um pouquinho a tua meta. E tá tudo bem, tu tá criando uma coisa que é atingível com os recursos que tu tem no momento. Nada te impede de no futuro tu ter mais recursos para conseguir atingir uma meta melhor, uma meta maior. E erro número 5, criar metas que não são relevantes para você. Muitas vezes é comum as pessoas terem episódios traumáticos na vida delas e de alguma forma elas quererem compensar, quererem mostrar, provar coisas para as outras pessoas e acabar fazendo coisas justamente para provar ao invés de fazer coisas voltadas para ela. Então toda meta que tu criar, leva sempre em consideração que isso tem que ser uma coisa importante para ti, nunca para outra pessoa. Porque a coisa mais normal é a gente começar uma coisa nova muito empolgado, muito com aquele hype. E aí depois de um certo período é normal a gente cair, ficar um pouco cabisbaixo, cansado. E se tu tá fazendo isso para provar para alguém, a meta morre ali. Agora, se isso é uma coisa importante para ti, meu amigo, tu tira a motivação de qualquer jeito para tu conseguir continuar no caminho até tu conseguir realizar aquilo ali. Por isso é muito importante tu fazer coisas sempre importantes para ti. E agora eu quero saber de você, qual desses 5 erros, na tua opinião, é o mais importante? Comenta aqui nos comentários que eu quero saber. E, inclusive, se tu conhece algum outro erro, deixa aqui nos comentários também. Eu gosto muito dessa interação que a gente consegue ter, porque é uma troca de conhecimentos. Eu te ensino alguma coisa e tu me ensina alguma coisa. E todo mundo sai aprendendo. E agora eu vou te deixar com esse vídeo aqui, porque nesse vídeo eu te ensino a criar metas usando um método, uma técnica chamada Técnica Smart, que vai fazer com que tu não cometa nenhum desses 5 erros que eu te falei agora. Então, só clicar nele.